Pessoal, continuando então a aula de hoje, nós vamos ver então as características desses órgãos da administração, da administração pública indireta. Tá, então primeiro nós vamos entender quem são essas empresas, né, que fazem parte da administração pública indireta. Então, são autarquias, são fundações públicas, são sociedades de economia mista e empresas públicas. Beleza. São essas quatro as que formam hoje a administração pública indireta. E quais são as características gerais desses entes da administração indireta? Vamos lá. Primeiro, é bom esclarecer assim, que cada um desses quatro tem algumas características específicas que nós vamos estudar um por um mais à frente. Mas primeiro, nós vamos ver as características que são, pelo menos em sua maioria, aplicáveis a todos eles. Nós vamos ver algumas características individuais daí também. Então, a primeira característica, que é muito clara, aplicáveis a todos, é que todos os entes da administração pública indireta têm personalidade jurídica própria. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, quer dizer que todos eles são registrados, né? Todos eles têm CNPJ. E segundo, isso quer dizer que eles não são vinculados, tá, à personalidade jurídica do órgão que os cria. Então, o INSS, por exemplo, voltando ao mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, o INSS é criado pela União, mas o INSS tem não só um CNPJ próprio, como uma personalidade jurídica própria, portanto, age como uma pessoa jurídica independente. Segunda característica é a criação. Aliás, a personalidade jurídica própria também leva, logicamente, né, essa capacidade de auto-administração, essa capacidade de auto-representação. A gente viu que os órgãos da administração direta, salvo exceções, não podem nem representar-se a si próprios em juízo, né? E no caso dos entes da administração indireta, podem sim, tá bom? Segunda característica é a criação por lei específica. E aí aqui tem um ponto bem interessante, que é o seguinte: a lei decide que os entes da administração indireta, todos eles são criados por lei. Agora, com uma diferença: as autarquias, tá, elas são efetivamente criadas por lei. Fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista têm a sua criação autorizada por lei. Ou seja, vamos pegar a diferença entre os dois para vocês conseguirem entender. A autarquia, a partir do momento que a lei entra em vigor, ela já está criada. Então, eu não preciso de mais nada para que aquela autarquia exista no mundo jurídico. Beleza. No caso das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a lei vem autorizar a criação daquelas pessoas jurídicas, mas elas só serão efetivamente criadas depois do registro dos seus atos constitutivos no cartório de registro de pessoas jurídicas. Tá bom? Então, entendam a diferença, é fundamental entender essa diferença, porque esse registro, ele pode nunca acontecer ou ele pode demorar muito para acontecer. Então, enquanto ele não acontece, essa pessoa jurídica, seja empresa pública, seja sociedade de economia mista, seja fundação pública, essa empresa ainda não existe. Então, vamos pegar o exemplo da Caixa Econômica Federal, tá? Uma empresa pública. A lei vem e diz: fica autorizada a criação da Caixa Econômica Federal, banco público, com essas e essas características e assim por diante. Beleza. Todas aquelas características que estariam, por exemplo, na lei que cria a autarquia, estarão também na lei que autoriza a criação de uma empresa pública. Tá? Porque essas características elas são necessárias para que esse ente exista. Agora,
A diferença vai ser, a lei dizer, fica autorizada a criação da Caixa Econômica. E aí, vamos dizer que depois de um ano, o poder público vem e registra os atos constitutivos da Caixa Econômica no cartório de registro de pessoas jurídicas. A partir dali, só a partir dali, é que o banco passa a existir. E é possível, por exemplo, que uma lei preveja a criação de um órgão e ele nunca seja criado? É possível. É possível. Não existem hoje exemplos na legislação, até porque a legislação, ela, de uma certa forma, já é feita com base em algo que está em andamento, digamos assim, né? Então, supondo que eu tivesse aí uma legislação autorizando a criação de um banco, de um novo banco público, na prática a gente sabe que isso já estaria praticamente em andamento, né? Então não se gastaria, digamos, as fichas, né, numa lei dessa, se não fosse para efetivamente criar aquela empresa, aquele ente da administração pública indireta. Mas é possível que aconteça? É, porque não é obrigatória a criação. Depois que vem a edição da lei que autoriza a criação de uma empresa pública, ou de uma sociedade de economia mista, ou de uma fundação pública, aquela criação não passa a ser obrigatória. Ela só está autorizada para que, diante de critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, se crie aquela empresa quando for necessário. Beleza? Então, acho que deu para entender a diferença. Uma, que é a autarquia, a lei cria diretamente, não precisa fazer mais nada. As outras três, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, a lei autoriza a criação e depois é que, por critérios de conveniência e oportunidade, o gestor público vai ou não levar a cabo, levar à frente, registrar aqueles atos constitutivos e criar efetivamente a empresa. E aí, tem uma regra que é trazida pela doutrina também, que é o seguinte, é a seguinte norma, né? Que é a extinção, o princípio da simetria de criação e extinção. Então, a extinção aqui ela vai ser feita por simetria. Vamos pensar. A autarquia, então, ela é criada diretamente por lei, certo? Então, como que ela deve ser encerrada? Também por lei. E vai ser encerrada diretamente por lei. No caso das fundações, das empresas públicas da sociedade de economia mista, a lei autoriza a criação. Então, como que elas vão ser encerradas? A lei vai autorizar a extinção. E aí, por critérios da mesma forma, por critérios de conveniência e oportunidade, diante da situação prática, diante da verificação da situação prática, o poder público vai decidir encerrar, extinguir, né, aquele ente ou não. Então, também, da mesma forma que na criação, não passa a ser obrigatória a extinção só porque a lei autorizou a extinção no caso X, Y e Z. Sempre vai depender de uma análise do poder público, até por uma questão da finalidade que tem aquela empresa pública, aquela sociedade de economia mista. Então, se a finalidade for maior do que, digamos, aquela dificuldade que o ente está passando, ou aquela situação que permite a extinção, o poder público pode decidir não extinguir, pelo menos não imediatamente. Agora, a extinção já estaria autorizada lá atrás, diante do critério X, Y e Z, enfim, os critérios são definidos também dentro da legislação. Então, esses, pessoal, são os quatro entes, né, que formam a administração pública indireta. E nós vamos falar um pouquinho das próximas características também, são mais duas características principais que se aplicam a todos eles. Depois nós vamos começar a falar deles de forma mais específica, digamos assim. Tá certo? Na próxima etapa da aula a gente vai falar um pouquinho da finalidade pública e da existência de controle por parte do órgão que criou esse ente. Beleza? Nos vemos lá.